A Cidade Sem Nome. Capítulo 1. Quando me aproximei da cidade sem nome, compreendi que era amaldiçoada. Viajando à luz da lua, por um vale enriquecido e terrível, eu a vi elevar-se sinistramente à distância por sobre as areias, como as partes de um cadáver se elevam sobre um túmulo mal feito. O medo ganhava voz nas pedras imemoriais daquele encanecido sobrevivente do dilúvio, daquele bisavô da mais antiga das pirâmides. E uma aura invisível me repelia, ordenando que eu recuasse frente aos segredos funestos que nenhum homem deveria ver e que nenhum homem jamais ousara ver. Longínqua, entre os desertos da Arábia, jaz a cidade sem nome, ruinosa e muda, seus muros baixos, quase escondidos, sob as areias de eras incontáveis. E já deviam estar assim antes que as primeiras pedras de Mênfis fossem assentadas, e antes mesmo que os tijolos da Babilônia fossem cozidos. Não há lenda velha o bastante para lhe dar um nome, ou para recordar que ela já esteve viva alguma vez. Mas fala-se dela aos sussurros, em volta das fogueiras, ou anciãs murmuram a seu respeito nas tendas dos sheiks, de modo que todas as tribos a evitam sem sequer saberem porquê. Foi com esse lugar que Abdul al-Hazred, o poeta louco, sonhou certa noite antes de cantar o seu inexplicável dístico. Morto não é quem pode eterno se fazer, e com estranhos eons pode a morte morrer. Não era difícil perceber que os árabes tinham boas razões para evitar a cidade sem nome. A cidade de que se falava em estranhas narrativas, mas que jamais fora vista por nenhum homem vivo. E mesmo assim, os desafiei, penetrando com meu camelo na desolação intocada. Somente eu a tinha visto, e eis porque nenhuma outra face exibe sulcos de medo tão assustadores quanto a minha. E eis porque nenhum outro homem estremece tão horrivelmente quando o vento noturno chacoalha as janelas. Quando me deparei com ela na quietude fantasmagórica de um sono interminável, ela me olhou, arrepiadora, sob os raios de uma lua fria, em pleno coração do deserto. E quando devolvi o olhar, esqueci meu triunfo por a ter encontrado e estaquei com meu camelo para esperar a aurora. Durante as horas esperei, até que o leste se tornou cinzento e as estrelas desapareceram. E o cinza, então, se converteu em um brilho róseo, debruado de ouro. Ouvi um lamento e vi uma tempestade de areia se movendo em meio às pedras antigas. Muito embora o céu fosse claro e estivessem quietas as vastidões do deserto. Então, de súbito, por sob a fímbria remota do deserto, emergiu a lâmina ofuscante do sol, vista através da pequena tempestade de areia que foi se desfazendo. E no meu estado febril, imaginei que dessa mesma profundeza, distante, provinha um estrondo metálico de sons musicais para saudar o disco feroz, tal como Memnon o saúda a partir das margens do Nilo. Meus ouvidos zumbiram e minha imaginação ferveu quando conduzi, lentamente, meu camelo através da areia, como aquele lugar silencioso, aquele lugar que eu somente, entre todos os vivos, tinha visto. Indo e vindo, por entre as fundações disformes das casas e dos lugares, pus-me a perambular, sem deparar jamais com uma inscrição sequer que me falasse desses homens, se homens foram, que construíram tal cidade e nela habitaram há tanto tempo. A antiguidade do sítio era mórbida, e eu ansiava por encontrar algum sinal ou indício que provasse que a cidade fora, de fato, criada pela humanidade. Havia certas proporções e dimensões nas ruínas de que não gostei. Trazendo comigo diversas ferramentas, escavei entre as paredes dos edifícios obliterados. Mas o progresso era lento, e nada de significativo se revelou. Quando a noite e a lua retornaram, senti um vento gelado que renovou o medo, de modo
que não me atrevi a permanecer na cidade. E quando fui me retirando de entre as paredes para dormir, uma pequena tempestade de areia, com um suspiro, se ajuntou atrás de mim, soprando por cima das pedras cinzentas, embora a lua estivesse clara e o deserto quase inteiramente quieto. Acordei ao amanhecer, despertando de uma sequência de sonhos horríveis, e com meus ouvidos a ressoar, como se ao som de alguma fanfarra metálica. Vi o sol despontar, avermelhado, através dos últimos haustos de uma pequena tempestade de areia que pairava sobre a cidade sem nome, e reparei na quietude do resto da paisagem. Mais uma vez, me aventurei através das ruínas ameaçadoras, cujas formas despontavam sob a areia, tal como um ogro sob um lençol, e novamente cavei, embalde, à procura de relíquias da raça esquecida. Ao meio-dia, descansei, e à tarde passei longo tempo seguindo o traçado das paredes e das ruas há muito desaparecidas, bem como os contornos dos edifícios desfeitos. Percebi que a cidade fora de fato poderosa, e tentei imaginar quais teriam sido as fontes de sua grandeza. Para mim mesmo, debuxei mentalmente todos os esplendores de uma era tão distante que a própria Caldeia não poderia recordá-la, e pensei em Sarnath, a condenada, que já se elevava no país de Minar, quando a humanidade era ainda jovem, e em Ib, que fora esculpida em pedra cinzenta antes mesmo de existir a humanidade. Subitamente, deparei-me com um lugar onde o leito de pedra emergia escuro através da areia e formava uma espécie de penhasco baixo. E aí, avistei, com prazer, o que me pareceu ser a promessa de outros traços mais evidentes do povo antediluviano. Rudemente escavadas na face do penhasco, viam-se as fachadas de várias casas ou templos de pedra, pequenos e baixos, cujos interiores poderiam conter muitos segredos de eras remotas, para além de todo o cálculo, conquanto as tempestades de areia tivessem desmanchado há muito quaisquer relevos que pudesse ter havido do lado de fora. As aberturas mais próximas eram baixas e estavam entupidas de areia, mas consegui desobstruir uma delas com minha pá e me arrastei para dentro, levando uma tocha para ver que mistérios poderia conter. Dentro, vi que a caverna era de fato um templo e descobri sinais claros da raça que teria vivido e cultuado ali muito antes que o deserto fosse um deserto. Altares primitivos, pilares e nichos, todos estranhamente baixos, abundavam. E embora eu não visse esculturas ou murais, havia muitas pedras esquisitas em forma evidente de símbolos feitos por meios artificiais. A diminuta altura da câmara escavada era deveras intrigante, porquanto eu mal podia me erguer sobre os joelhos. Mas a área era tão extensa que meu archote revelava apenas uma pequena parte de cada vez. Estremeci ao me aproximar de alguns dos cantos distantes, pois certos altares e pedras sugeriam ritos esquecidos de natureza terrível, repulsiva e inexplicável, e me fizeram imaginar que espécie de homens poderiam ter feito e frequentado semelhante templo. Depois que vi tudo o que o templo continha, arrastei-me de novo para fora, ávido por descobrir o que os templos tinham a mostrar.